Bom, esse é o aviso que eu queria dar e queria dizer... Eu já peguei. Obrigado. Queria dizer que nessa noite a gente vai falar, inaugurando essa campanha de missões, hoje a gente vai falar sobre fé. E a gente vai falar de fé e de incredulidade. E o tema da mensagem de hoje, que eu vou ministrar aqui para os irmãos, é que os sinais eles estão aí. Mas será que nós temos olhos para vê-los? Então eu queria convidar você para abrir a palavra do Senhor comigo lá em Lucas. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, a partir do verso 29. Um texto que exemplifica muito bem o próprio texto de Isaías que nós lemos aqui, Isaías 53, falando a respeito desse servo desprezado, né? E aqui a gente vai ver isso aqui na prática, esse desprezo das pessoas daquela época pelo nosso Senhor, e que às vezes também reflete muito nos dias de hoje. Vamos ler então a palavra do Senhor em Lucas 11, do 29 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Feche seus olhos, vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor Deus, nós acabamos de ler um trecho da Tua palavra, é um trecho tão especial porque é um trecho que é a revelação, é a palavra da Sua boca sendo dita, Senhor, no Seu ministério. E a gente, em primeiro lugar, a gente agradece ao Senhor, porque essa parte especial da Sua palavra foi deixada aqui para nós, com o propósito de que nós pudéssemos ter contato com essa fala específica, e que isso que aconteceu, essa fala, este trecho da Tua palavra, Senhor, ele sirva como instrumento do Teu Espírito Santo para nos conduzir à fé e para lançar de nós toda essa incredulidade que às vezes ela é tão grande a respeito do Senhor, Pai. E que nessa noite o Teu Espírito Santo ele possa agir sobre nós, ele possa operar aqui, porque nós somos totalmente dependentes da Tua ação. O nosso coração agora, Senhor, ele se rende ao Senhor. O nosso coração se rende à Tua palavra. A nossa mente agora, Senhor, está desejosa de meditar e de ouvir o que este trecho da Sua palavra tem a ver com a nossa vida hoje aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo produza fé no nosso coração nessa noite. Amém. Amém. Meus irmãos, onde que Jesus ele está quando ele disse essas palavras nesses versos aqui que nós lemos? Esse verso aqui, esse texto especificamente, ele faz parte dos vários ensinos que Jesus ele deu numa região chamada Judeia, que é a região que ficava ali em torno de Jerusalém, né, e suas adjacências. E esse trecho da palavra do Senhor, essa fala de Jesus, ele está situado, vamos dizer assim, cronologicamente, mais para o final do ministério de Jesus.
Por exemplo, se você voltar algumas folhinhas aí para trás em Lucas 9, mais especificamente no verso 51, vai dizer assim para nós que aproximando-se o tempo em que ele seria elevado aos céus, ou seja, o tempo da sua morte e ressurreição, Jesus ele partiu resolutamente em direção a Jerusalém, e é onde ele está, nessa região da Judéia. Por que eu fiz questão de destacar onde Jesus está, tanto fisicamente falando, quanto cronologicamente falando? Porque ao situar este texto na região da Judéia e ao situar esse texto cronologicamente no fim do ministério de Jesus, mais para o fim do ministério de Jesus, isso quer dizer para nós que Jesus, ele já era aqui nesse ponto da história amplamente conhecido nessa região. Jesus, ele já tinha operado aos olhos de inúmeras pessoas inúmeros milagres, inúmeros sinais, inúmeros prodígios e maravilhas entre este povo que faz parte deste contexto, coisas que atestam o quê? De uma forma cabal e definitiva, quem ele era, quem era esse homem que estava pregando e fazendo prodígios e sinais. É um texto que comprova o fato de que, por Jesus já ter operado tantos milagres e prodígios nesse momento, esses milagres e prodígios, eles já serviam para comprovar quem ele era, ou seja, de que ele era de fato o Messias esperado, o Salvador do mundo, aquele que iria redimir o seu povo através do seu sacrifício. E aqui especificamente, irmãos, Jesus ele está em pleno exercício do seu ministério, nessa região, ele está pregando aqui, ele está ensinando, ele está operando milagres, e embora o texto que nós lemos, ele afirme para nós que mais e mais pessoas nesse momento aqui estavam indo para onde Jesus ele estava pregando, embora as multidões estivessem ali aumentando em torno de Jesus, nesse contexto especificamente, onde ele está pregando, nós vamos ver que apesar disso tudo, existe uma incredulidade muito grande por boa parte das pessoas que estavam ali, a ponto de Jesus ele ter acabado de operar um sinal extraordinário, que era o fato de que Jesus tinha acabado de expulsar o demônio de uma pessoa, e ao expulsar o demônio, nos versículos anteriores ao 29 do capítulo 11, Jesus ele é acusado. Sabe do que Jesus ele é acusado? Ele é acusado de que ele estava operando estes sinais, ele estava aqui, por exemplo, expulsando o demônio de alguém pelo poder do príncipe dos demônios. Ou seja, eles acusaram Jesus de que todo o poder que ele operava, que ele tinha para fazer os seus sinais, para operar os seus prodígios, incluindo expulsar o demônio das pessoas, era um poder que vinha oriundo do príncipe dos demônios. Então perceba, uma incredulidade absurda à pessoa de Cristo, e obviamente também o fato de que essa incredulidade fica evidente quando este povo que estava aqui vendo Jesus pregar e operar os seus sinais, eles insistiam sistematicamente em pedir a Jesus algo muito específico. Eles queriam ver um sinal do céu para que eles pudessem crer. Então existia, embora as multidões estavam ali indo, afluindo a Jesus, muitas pessoas, existia uma incredulidade muito grande por parte das pessoas que iam até ele. Jesus, ele foi aquele cara que arrebatou multidões com o seu ministério, sim, e a gente vê muito claramente nos próprios evangelhos isso sendo narrado, mas o fato de que ele arrebatava multidões, isso não quer dizer que existia fé por parte das pessoas que iam até ele. Não quer dizer que todas as pessoas que afluíam para ouvi-lo e para vê-lo, essas pessoas
acreditavam nele. Aliás, as pessoas, elas que realmente acreditavam em Jesus, que Jesus era o Messias, que Jesus ele era o Filho de Deus, em proporção a essa grande multidão, essas grandes multidões que afluíam até Jesus, essas pessoas que acreditavam de fato em Jesus, elas eram bem poucas comparadas a grande multidão que ia, e o próprio texto que nós lemos, do capítulo 11, versículo 29, é uma própria evidência disso. Então aqui nesse texto, nós vemos uma fala de Jesus, uma fala bem específica de Jesus para as pessoas, para as grandes multidões que o rodeavam, e é uma fala que está carregada de indignação, carregada de desapontamento, carregada de protesto, devido à atitude de incredulidade daquelas pessoas a respeito dele. Afinal, ele era o Cordeiro de Deus que foi enviado para salvar a humanidade. Ele era, como a gente viu hoje cedo na pregação do Antônio, ele era o Deus criador de todo o universo, encarnado. E essas pessoas, que embora fossem aos milhares para vê-lo, aos milhares para escutá-lo, essas pessoas não o receberam. Essas pessoas ainda continuaram céticas a respeito dele. Então esse texto, ele vai nos dizer que a incredulidade é uma grande marca desta geração, e especificamente deste povo. Só que nós estamos falando, irmãos, de um povo que deveria ser marcado não pela incredulidade, mas um povo que deveria ser marcado pela fé. Essas pessoas aqui, a qual Jesus dá essa fala carregada de indignação, de protesto, essas pessoas, elas tinham absolutamente tudo para que elas pudessem crer. Essas pessoas, elas tinham as profecias e os escritos do Antigo Testamento que apontavam para Cristo, como o próprio texto de Isaías 53 que nós lemos aqui. Eles tinham isso aqui, eles conheciam Isaías 53 de cor e de salteado. Eles conheciam as profecias e os escritos que apontavam para Cristo e que revelavam Cristo Jesus como o Messias esperado. Esse povo, ele tinha toda a simbologia do sacerdócio, da parte do sacrifício, que eram também coisas que Deus utilizou como meios para que essas pessoas reconhecessem a Cristo e o seu sacrifício expiatório na própria cruz. E essas pessoas agora, nesse momento extraordinário da história, essas pessoas, elas tinham o próprio Cristo no meio delas. Elas tinham o próprio Cristo pregando, ensinando, fazendo milagres, prodígios, e mesmo assim, tudo isso que eles tinham não serviu para produzir fé nos seus corações. Muito triste. E aí eu pergunto, por que isso aconteceu? Se essas pessoas tinham tudo para crer, esse era o povo que devia ser marcado pela fé e não pela incredulidade, como é o próprio protesto de Jesus nesse texto para eles. O que aconteceu? Será que essas coisas que eu acabei de citar acima e que eles tinham, será que essas coisas, elas não tinham poder em si mesmas para produzir fé no coração dessas pessoas? Será que o Antigo Testamento, ele não tinha poder suficiente para produzir fé no coração dessas pessoas, para que elas pudessem acreditar e reconhecer a Cristo como o Messias enviado por Deus, como Salvador do mundo? Será que as palavras do próprio Cristo, do próprio Jesus, elas não tinham poder para produzir fé no coração dessas pessoas? Será que os milagres que Jesus ele operava não tinham poder para produzir fé no coração dessas pessoas? Ou ainda, será que essas pessoas em si mesmas, mesmo sendo auxiliadas
pela graça de Deus, com o Antigo Testamento, com as simbologias, com a presença, as pregações do Messias e os milagres que ele fazia, será que essas pessoas em si mesmas, elas não tinham capacidade de reconhecer a Cristo como Messias e o tê-lo como seu único e suficiente Salvador? Será que era esse o problema? Ou será que, mesmo eles tendo todas essas coisas que são perfeitamente capazes de produzir fé salvadora no seu coração, cada uma dessas pessoas ainda tinha o poder e a responsabilidade, enquanto seres pessoais, de responder à graça de Deus que lhes era ofertada através de cada uma dessas coisas. O Antigo Testamento, as profecias, o Jesus encarnado, os milagres que operava, as palavras que saíam da sua boca. Perceba o seguinte, que a indignação de Jesus, porque esse é um texto que expressa indignação. Jesus está indignado com a incredulidade dessas pessoas. Perceba que a indignação de Jesus a respeito da incredulidade dessas pessoas, ela só tem sentido, ela só tem razão se a responsabilidade por essa incredulidade, ela estivesse totalmente e fosse intransferivelmente de cada uma dessas pessoas a qual o estava ouvindo. Por isso, Jesus ele vai dizer que essa era uma geração perversa. Perverso é algo que está moralmente corrompido, deformado, algo inclinado para o mal. E a força do perverso, como uma característica dessas pessoas, a força do perverso neste texto está justamente na inclinação dessas pessoas à incredulidade, à indiferença e à dureza de coração a respeito de Deus, das coisas de Deus, e também ligado ao pedido e à condição que eles estabeleceram para que eles pudessem crer, que era ver um sinal. Essa é a grande crítica. Vocês estão pedindo um sinal, vocês pedem um sinal do céu. Então, eu pergunto para você, será que esta geração perversa, segundo as palavras do próprio Jesus, marcada pela incredulidade, será que eles pediam um sinal para poder crer? Ou eles pediam um sinal para dar uma desculpa à sua própria incredulidade? Eles, absolutamente, irmãos, ao pedir um sinal do céu para que eles pudessem crer, essa era a sua reivindicação, ao estarem pedindo um sinal, eles não estavam pedindo esse sinal porque eles estivessem sinceramente buscando razões para poder acreditar em Cristo, e eles não estavam encontrando essas razões, por isso eles pedem um sinal. Não, absolutamente não. Eles pedem um sinal porque eles simplesmente queriam justificar a sua incredulidade. Por quê? Porque sinais para conduzi-los à fé é o que eles mais tinham, se realmente eles estivessem dispostos, desejosos de os encontrar. Enfim, se eles tivessem olhos para ver. Diante da incredulidade e indiferença dessas pessoas, Jesus, ele vai dizer que ele daria a elas apenas um sinal, que é o sinal do profeta Jonas, que na verdade seria o seu último e inquestionável sinal que comprovava a sua messianidade, a sua divindade e o próprio sacrifício expiatório dele na cruz, que era a sua ressurreição dos mortos, e que mais tarde, pela história do livro de Atos, você vai ver que o tema da ressurreição dos mortos, que é o último sinal, o sinal inquestionável de que Jesus era o Messias e de que ele cumpria tudo aqui as profecias
todos os termos das profecias messiânicas na sua pessoa e a sua própria divindade, você vai ver que esse foi o grande argumento da pregação dos apóstolos no primeiro século. Eles enfatizavam a ressurreição dos mortos, também porque esse foi o último sinal, ou o último sinal que comprovava quem Jesus de fato ele era. Agora, como Jesus ele sabia que essas pessoas, elas não estavam pedindo sinais para que eles pudessem ser convencidos a crer, e isso não era o que estava no seu coração ao pedir um sinal a Jesus, um sinal do céu, mas Jesus sabendo disso, mas eles pediam um sinal porque eles já haviam decidido não acreditar. E esse pedido, na verdade, de um sinal, ele revela, ou é a própria expressão da sua incredulidade. Jesus ele vai dizer uma coisa muito séria, muito triste para essas pessoas. Algo que está relacionado ao tempo do fim, ao tempo do juízo, o tempo em que todos deverão de prestar contas daquilo que fizeram na e com a sua vida para Deus, ele vai dizer que naquele dia, essas pessoas, elas não encontrariam esperança, mas elas encontrariam tristeza. Ele vai dizer que essas pessoas não encontrariam a salvação, mas sim a sua condenação. E a condenação dessas pessoas, devido à sua própria incredulidade, o texto disse para nós que ela será atestada ou agravada pelo testemunho de algumas pessoas ou figuras representativas. A primeira pessoa ou figura representativa que o texto diz que vai emergir neste grande dia, o dia do julgamento, é a Rainha do Sul, que é uma referência o relato da história de 1 Reis capítulo 10, sobre a visita da rainha de Sabá a Salomão. E eu pergunto, mas por que essa mulher, a Rainha do Sul, ou a Rainha de Sabá, ela se levantaria no juízo, segundo as palavras do próprio Jesus, e iria condenar aquelas pessoas devido à sua incredulidade? Isso iria acontecer por causa da atitude que essa mulher ela teve, uma atitude que é diametralmente oposta à dessas pessoas que estão tendo a respeito das coisas de Deus. A atitude da rainha de Sabá a respeito das coisas de Deus é ir buscar, é ir atrás, é ir buscar a verdade, é testemunhar, é comprovar. Então existe uma busca nessa mulher. Essa rainha, quando ela ficou sabendo a respeito da fama e da sabedoria que Deus havia dado para o Salomão, que era o rei de Israel, ela não se conteve, irmãos, com o relato que as pessoas fizeram para ela a respeito da pessoa de Salomão. Ela não se conteve, mas nas palavras de Jesus, o que ela fez? Ela saiu dos confins da terra, demonstrando que ela rompeu com grandes empecilhos para conhecer e testemunhar da sabedoria de Deus na vida de Salomão, que ela não importou com as dificuldades que a viagem ou quaisquer outras coisas poderiam trazer para ela, mas ela foi resolutamente comprovar, testemunhar da grande sabedoria de Deus que havia na pessoa do rei de Israel, a pessoa do rei Salomão. E agora, neste texto, estava ali, diante daquelas pessoas, segundo o próprio relato de Jesus, aquele que era infinitamente maior, mais sábio, mais nobre, mais importante do que Salomão, mas eles não o reconheceram e nem lhe deram a honra merecida, como foi a rainha de Sabá para Salomão. Essa é a primeira testemunha, segundo Jesus, que se levantaria no juízo para os condenar. A segunda testemunha, que se levantará no dia de juízo para atestar, condenar essas pessoas, segundo o texto, são os habitantes de Nínive. Sabe-se pela história que Nínive ela foi
capital de um reino chamado Assíria, e os ninivitas, eles eram um povo marcado pela guerra, pela crueldade, pela idolatria e pela prostituição, a ponto de, no contexto do livro de Jonas, que o próprio Jesus toma para usar como elucidação e protesto devido à sua incredulidade na sua pessoa, o contexto do livro de Jonas vai dizer que esse povo ele era tão perverso que Deus ameaça destruir essa cidade à semelhança do que ele fez com Sodoma e Gomorra. Tamanha era a maldade deste povo aos olhos de Deus. Só que o inusitado da história do livro de Jonas, que Jesus evoca aqui neste texto, o inusitado é que não obstante toda essa maldade, tamanho dessa perversão, a ponto de Deus querer destruir uma cidade inteira, o que é inusitado não é a corrupção humana para Deus. O que é inusitado é a atitude que eles tiveram de arrependimento diante da pregação do profeta. Um povo que fez e fazia no tempo de Jonas coisas terríveis aos olhos de Deus, mas que se arrependeu, se quebrantou, se humilhou diante de Deus quando foi exortado pelo profeta do Senhor, o profeta Jonas. Diferentemente da atitude dessas pessoas que Jesus está censurando a sua incredulidade, que estavam diante do próprio Deus, pregando, exortando, chamando essas pessoas ao arrependimento, dando sinais de quem ele era. Mas as palavras de Jesus pouco lhes valeram. O que essa história ela tem a ver com a nossa vida e com os dias que nós vivemos? Primeira coisa que eu aprendo com essa história é que cada vez que o evangelho ele é lido, pregado de uma maneira fiel e verdadeira, cada vez é como se o próprio Jesus ele estivesse pregando e fazendo os seus apelos aos nossos ouvidos, como ele estava fazendo àquelas pessoas. Só que estar escutando a mensagem de Cristo, a pregação de Cristo, o testemunho de Cristo, embora isso seja um tremendo, imensurável privilégio para qualquer pessoa, isso não quer dizer muita coisa ou não quer dizer nada, dependendo de como nós estamos escutando ou o porquê nós estamos escutando. E o texto mostra isso para nós pelo fato de que grandes multidões iam até Jesus, mas ainda continuavam incrédulas a respeito dele. A terceira coisa que esse texto, ele me apresenta e me ensina e me mostra de uma maneira assim muito clara, é que você e eu, nós podemos ter tudo para crer, irmãos. Tudo, absolutamente tudo. Você pode ter nascido de uma igreja cristã, você já pode ter ouvido sistematicamente, repetidas vezes sobre Jesus, você pode ter tido alguém que o ensinasse a respeito da pessoa e obra de Cristo, você já pode até ter visto coisas grandiosas operadas por Jesus, pelo nome de Jesus, pelo poder do Evangelho, mas mesmo tendo todas essas coisas, vivendo, tendo todas essas oportunidades, o texto mostra para nós que infelizmente nós ainda podemos continuar incrédulos a respeito dele, porque crer, não se engane, crer é uma decisão terrivelmente, inexoravelmente, intransferivelmente sua. Ninguém pode tomar por você. Você pode talvez argumentar como argumentaram essas pessoas que estavam escutando a pregação de Jesus e dizer: mas me faltam evidências para que eu possa crer de fato no que a Bíblia afirma, no que a Bíblia proclama.
E aí, com esse texto, eu aprendo também que evidências nunca serão suficientes para quem já decidiu não acreditar. Você poderia, por exemplo, estar lá naquele tempo, vendo com os seus olhos Jesus, ouvindo com os seus ouvidos as palavras de Jesus, que te seria tão difícil como hoje crer, para não dizer mais difícil. Sabe por quê? Porque hoje, na posição em que nós estamos no tempo, a história, mais de 2000 anos depois, a história, ela já colocou as coisas e os fatos sobre Jesus no seu devido lugar. Nós estamos em uma situação privilegiada. Nós estamos falando de algo que já está estabelecido. Por exemplo, dificilmente você vai encontrar alguém defendendo ou chamando, tendo Jesus como um vilão, como um cara do mal, como um charlatão, como um impostor ou como um endemoniado. Dificilmente você vai ver uma pessoa falando isso a respeito de Jesus, trazendo isso a respeito da pessoa de Jesus. Por quê? Porque a história, ela tem esse poder, ela coloca as coisas no seu devido lugar. Por exemplo, vou te dar um exemplo dessa posição privilegiada que nós estamos na história em comparação às pessoas daquele tempo. Um exemplo, Hitler. Todo mundo conhece esse personagem, essa pessoa. Quem era Hitler para o povo da sua época, para a sua nação, para o seu povo? Quem era Hitler no seu tempo, para a sua nação? Ele era uma pessoa boa, irmãos. Ele era uma pessoa em alta quista na sociedade. Ele era um visionário. Ele foi um homem cujos ideais foram introjetados praticamente por toda uma nação. Então eu te pergunto para você, qual você acha mais fácil nós condenarmos ou nós fazermos um juízo de valor sobre os ideais e a pessoa deste homem, o Hitler? Qual é mais fácil nós fazermos isso depois que a história já colocou ele no seu devido lugar, ou estando lá na sociedade daquele tempo, lá na Alemanha nazista, fazendo parte dessa sociedade? Qual é mais fácil? Condenar as atitudes desse homem aqui ou lá? É muito mais fácil condenarmos aqui, porque a história tem este poder. Ela coloca as coisas no seu devido lugar. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou dizendo, afirmando que se você não acredita em Cristo hoje, depois que a história já colocou a pessoa de Cristo no seu devido lugar, muito provavelmente você não acreditaria nele se estivesse lá com essas pessoas. E aí, a última coisa que eu aprendo deste texto e aplico para a minha vida, para a nossa vida, no tempo em que nós vivemos, segundo a fala de Jesus, é que se nós desprezarmos todas as oportunidades que nós tivemos e teremos nessa vida para crer em Cristo, no dia que nós estivermos diante de Deus para prestarmos conta daquilo que nós fizemos, eu te pergunto, quem se levantará neste grande dia para condenar a mim e a você? Por isso, o tema da mensagem, o título da mensagem é: os sinais, eles estão aí. Será que nós temos olhos para ver? Os sinais estavam diante daquelas pessoas, mas elas rejeitaram deliberadamente a Cristo. Eu digo para você, os sinais estão aí. Quais são os sinais? A Bíblia está aí, irmãos. A Bíblia, nós temos acesso, a Bíblia na qual está reunida nela o testemunho das pessoas que viram Jesus face a face, que ouviram as suas pregações e que estiveram dispostas a morrer
por este homem, por amor a ele e a mensagem que ele trazia, pelo testemunho de Cristo. A Bíblia está aí, os testemunhos estão aí. O próprio, segundo a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus também está aí, agindo para produzir em nós fé no nosso coração. A igreja de Cristo, ela está aí pregando, proclamando, ensinando sobre Cristo, para quê? Para produzir fé no nosso coração. Conhecidos, às vezes os seus próprios familiares, eles estão aí, diante de mim, diante de você, como representantes de Cristo, para te conduzir a Ele, meus irmãos. A música está aí, testificando de Cristo. As redes sociais, nós podemos encontrar a Cristo. Nas mídias digitais, nós podemos encontrar a Cristo. Os milhares e milhares e milhares de livros que foram escritos, que ainda estão sendo escritos nesse exato momento da história, estão aí como sinais de Deus, para que nós pudéssemos olhar para Ele e sermos conduzidos a fé em Cristo Jesus. A pergunta é: você tem tido olhos para ver estes sinais? Você tem tido olhos atentos para os sinais que Deus ele tem dado com o único objetivo de produzir fé em Cristo Jesus no seu coração? Ou você já decidiu no íntimo do seu ser não acreditar em Cristo e os sinais não te servirão para nada? Nas palavras de Hebreus, para a gente encerrar essa mensagem: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:3. Não negligencie a tão grande salvação que te é ofertada através dos vários sinais que estão aí para te conduzir a Cristo Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós tivemos uma grande oportunidade, Senhor, nessa noite, de nós lermos este texto, Senhor. Um texto forte, um texto que mexe com o nosso coração, que mexe com as nossas convicções, que exige de nós um posicionamento de incredulidade ou de fé. É um texto que mexe, porque é um texto onde o Senhor está protestando contra a nossa incredulidade, Senhor. E o Senhor é o Deus que sonda todas as coisas, que sonda a mente, que sonda o coração, e sabe de fato se cremos em Ti ou se não cremos no Senhor. Mas esse texto está aí também, não para nos levar à condenação, mas como mais um dos Teus sinais, para nos conduzir à fé, Senhor. E se o nosso coração tem sido tão duro, Senhor, que não queremos ver os Teus sinais, que não queremos olhar para eles, que já decidimos no nosso coração um ponto de vista específico de incredulidade a respeito do Senhor, nós temos aqui nessa noite uma oportunidade de rever os nossos conceitos e os nossos pré-conceitos a respeito do Senhor. A Tua palavra afirma, Senhor, que Tu és o Deus que criou todo o universo, que se fez homem e habitou entre nós, e que nos chama ao arrependimento, e que nos chama à fé. O Senhor disse: todo aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. O Senhor não deseja a nossa condenação, é óbvio. O Senhor deseja a nossa salvação. Mas fé exige um posicionamento de cada um de nós, Senhor.
E é nessa noite o Senhor nos convida para nos posicionarmos em fé diante do Senhor. Ainda com seus olhos fechados, se por um acaso entrou alguém, tem alguém aqui no nosso meio, que de fato não aceitou a Cristo, não acredita de fato em Cristo, como por exemplo os homens que escreveram, relataram o Evangelho, os apóstolos que estavam aí dispostos a morrer por esse nome. Se você entrou aqui e não existe essa fé no seu coração, talvez pelos seus próprios preconceitos, como essas pessoas, Jesus te chama a fé nessa noite. Jesus te convida, Jesus te conduz à fé nessa noite. Senhor, Espírito Santo, mova, Senhor Deus, mova neste lugar, mova, Senhor Deus, nas pessoas que irão ver essa mensagem posterior no YouTube, Senhor. Mova o coração dessas pessoas em fé. Tire, Senhor Deus, pessoas desse estado de incredulidade que automaticamente leva ao estar em um estado de condenação, Senhor, e conduz a fé, conduz ao arrependimento, porque essa é a condução do Senhor para a salvação, Senhor. Essa noite, Deus, nós temos essa oportunidade e agradecemos ao Senhor por tê-la. Não vamos desprezar as suas palavras, não vamos desprezar as suas exortações, o seu chamado. Vamos nos render a Ti. Fique de pé, vamos louvar o Senhor.